Nossa. E você traz um outro aspecto importante quando você fala da questão é, do tempo que as pessoas gastam se deslocando entre casa, trabalho, né? O nível de estresse que provoca esse calor intenso, um transporte público lotado, um trânsito sobrecarregado. E a gente vê que a cidade tem uma política também de habitação de interesse social perversa, né? Que é aquela que põe no ponto mais distante esses empreendimentos daquilo que se entende enquanto cidade, né? Que tem os equipamentos, que oferecem um acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. São bairros que normalmente é só concreto e asfalto, você não tem uma arborização, as áreas verdes, que são exigências legais, são negligenciadas e ninguém se preocupa, ninguém vai ver aquilo, né? É, e, e aí você vai gerando uma condição de precarização da vida tão grande, e aí nós vamos para um outro ponto que você, né, comentou sobre a violência crescente contra a mulher, que normalmente são aqueles chefes de família ali que saem cedo, muito cedo para trabalhar, que chegam muito tarde, muito estressado, e que muitas vezes ali se envolvem com alcoolismo para aliviar toda essa tensão, e aí vem a violência, a agressão contra a mulher, contra a criança, contra a menina. Então, enfim, a gente vai criando um contexto de um desequilíbrio total e passa por essa falta também de conexão entre todas essas áreas que deveriam estar tratando esse indivíduo preventivamente para que ele adquirisse uma condição de qualidade de vida mínima, para que não chegássemos a esse ponto, né? Que aí leva a uma série de desestruturações e de perdas para a sociedade como um todo. Silvana, isso que você coloca é fundamental. Nós estamos vivendo assim duas grandes epidemias do ponto de vista da saúde pública. Uma tem a ver com o crescimento da violência urbana, que atinge fundamentalmente os mais vulneráveis, criança, adolescente, mulheres e idosos, né? É interessante observar, justamente porque a gente e essa convivência, esse espaço urbano que não favorece redes de solidariedade, não favorece redes de generosidade, não favorece espaço onde as pessoas de fato possam ter seu período de ócio, né, de poder, né, se aliviar um pouco desse cotidiano do dia a dia, né, de poder ir para uma atividade cultural, de poder assistir alguma coisa que enriqueça a sua alma, enfim, esse espaço que também arrebenta com os laços de convivência familiares, né? Como eu disse, hoje a gente tem que quase a metade dos lares no Brasil, mesmo quando tem um companheiro, são as mulheres que bancam, né? Estão bancando sozinhas, né? E além disso submetidas a toda a forma de violência. E outra coisa, além dessa violência, tem a ver fundamentalmente com uma outra coisa, que é a saúde mental, também tem aumentado as estatísticas de tentativas de suicídio na cidade, né? Aqui. Ou seja, as pessoas, nós estamos vivendo num mundo, né, em todos os sentidos, na saúde a gente vê isso muito claro, né, aonde se exige das pessoas cada vez que elas têm uma performance maior, né, para elas se adequar a essa lógica de produzir, 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 né? Tanto é que você pega hoje as chamadas doenças mentais ligadas à depressão, na verdade são doenças em que o indivíduo não consegue mais performar e produzir aquilo que esse mundo neoliberal, capitalista, exige dele. Aí ele explode de alguma forma. Ou seja, até tem uma palavra que se usa, todo mundo fala, ele não é resiliente. Eu acho essa palavra horrorosa, todo mundo usa, né? Inclusive na psicologia. Resiliente, o que é? Vem da teoria dos metais, é um metal que você estica, estica,
É a hora que você larga ele, ele volta à mesma situação sem esgarçar, ou seja, você tem que ser esticado ao máximo nessa vida, produzir, produzir, trabalhar, 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 e depois não receber os frutos do seu trabalho, né? E isso chega uma hora, como diz, né? O corpo se revolta, o corpo não aguenta, né? Essa lógica que nos quer nos impor. E aí as pessoas vão, né? Todo mundo hoje precisa usar um medicamento para que aumente a sua performance, né? Cada um tem que ser empresário de si mesmo, tal da teoria do capital humano. Ou seja, nós precisamos urgentemente mudar esse padrão civilizatório. E mudar esse padrão civilizatório tem que fundamentalmente pensar em como a gente pode construir um outro espaço urbano, uma outra cidade que seja pautada nos valores da paz, da solidariedade, da generosidade, da qualidade de vida, desse espaço ambiental sustentável, né? Porque aí, com certeza, eu sempre digo, né, se a população tivesse, como diz o Titãs, né, arte, cultura, lazer, espaço verde, espaço, com certeza os postos de saúde, os hospitais, enfim, estariam bem menos sobrecarregados. Mas, né, aí a indústria de remédio deixaria de vender tanto remédio, os médicos, os hospitais deixariam de ganhar tanto, isso infelizmente não interessa, né? Uma criança que, que não está indo bem na escola, porque a escola devia ter 20 alunos e tem 50 num espaço calorento, sem espaço pedagógico, sem possibilidade dela expandir e botar sua criatividade, ela sobe numa carteira, aí ela é mandada para um posto de saúde que manda para uma consulta psicológica ou psiquiátrica, ela sai lá com uma Ritalina, porque ela porque ela não é resiliente. que ela não é resiliente, né? E na verdade ela é criança, né? Então perceba como a gente está vivendo numa sociedade em que tudo vira doença e necessariamente vira você consumir alguma coisa, algum remédio, justamente para você não pensar que isso está ligado à forma como a gente está organizando a nossa chinês que diz assim, quer ver como está a situação de uma cidade, de um povo, é ver o tapete do consultório médico. Se estiver muito sujo, é porque algo vai estar muito ruim lá fora, né? E esse estudo do Canadá mostra que 70% das causas de adoecimento estão ligadas ao meio ambiente, né? E essas escolhas que a gente faz na nossa vida, como eu disse, que a maioria não tem escolha, né? Para quem ganha um salário mínimo, que escolha ele tem de morar num bairro melhor, de comer melhor, né? E, no entanto, só 12% tem a ver com assistência médica. No entanto, 80% dos recursos são destinados à assistência médica, como você falou. Quais o interesse? Tem a indústria de remédio, tem a indústria dos equipamentos médicos, dos exames, tem a própria corporação médica, né? Por que você não investe aonde realmente o problema se encontra? Porque o lucro, na verdade, é uma política de doença, né? Não uma política de saúde, porque muita gente lucra com a doença e o sofrimento dos outros, né? Eu fiz essa brincadeira com a resiliência da criança, porque, na verdade, né, até essa ideia da resiliência é meio assim, não, você vai sendo esticado ao máximo, mas fique bem, porque você é forte, você aguenta, e depois volta tudo ao normal. Qual o normal? Normal de quem, para benefício de quem? Então, eu acho que em alguns momentos, assim, a gente tem muito essa responsabilidade de ajudar as pessoas a entenderem que tem limites que não podem ser ultrapassados e que é preciso que a população tenha essa ciência, né, dos seus direitos e os cobre. Fazer com que as pessoas prestem mais atenção no seu próprio corpo, sabe? Por que eu estou tendo aquela bola que sobe e nunca sobe? Por que eu sinto aquele apertão aqui no peito que eu acho que eu estou infartando? Por que eu não consigo dormir legal, né? Por que eu estou
estou tendo uma dor nas costas que parece que eu estou carregando o mundo nas costas, né? Começar a prestar atenção, porque o corpo fala, né? E o corpo fala justamente desses processos que a gente vai achando normal e vai se submetendo, né? Só que, como você mesmo disse, né? Chega uma hora que, né, esse chamado normal, ele explode, né? E a gente tá, mas por que está acontecendo isso, né? Porque eu fui acumulando uma série de coisas e não prestando atenção em mim mesmo, né? Por isso que eu digo, é fundamental pensar essa questão da saúde com essa visão dessa ambiência, né? Eu tenho essa imagem, né? Que pensar essa coisa da ecologia, que nada mais é do que essa estética de uma vida realmente que vale a pena, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? A gente está simplesmente sobrevivendo, né? Aquilo que tem um filósofo italiano que chama Agamben, que ele vai dizer da vida nua, né? Da vida de comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, depois vai tomar uma cervejinha, vai numa igreja ou num culto, reza, volta, trabalha, come e tal, vai. Essa vida que é a vida que os gregos chamavam de zoé, né? Essa vida que nada mais é do que a nossa sobrevivência animal, não no sentido do animal, que esse ser maravilhoso, mas essa vida meramente biológica, porque a gente não tem espaço para viver essa outra dimensão da vida, que é o que os gregos vão chamar de bios, né? Que é essa vida plena, onde a gente possa desenvolver as nossas criatividades, onde a gente possa ter o nosso tempo livre para usufruir desse tempo livre, para ler, ou mesmo de ficar com a perna para o ar, se a gente quiser, né? Pra gente... E temos condição de fazer isso. Tem tecnologia para isso, né? Porque até tem um cara que diz assim que a política nada mais é do que a distribuição do tempo. Porque para a minoria que comanda, eles têm tempo de tudo, para viajar, para passear, para fazer um monte de coisa. E a grande maioria da população, o seu tempo é só usado para sobrevivência, para trabalhar, dormir, descansar, voltar a trabalhar. Quer dizer, nós precisamos repensar isso. Como é que você está usando o seu tempo, que é a única coisa que você tem? O quanto do seu tempo você usa para você mesmo? Se você pensar isso, você vai ver o quanto que a política é importante, porque é ela que vai definir o como você usa seu tempo. Perfeito. Cacau, assim, te agradecer imensamente, porque, assim, a minha alegria de te ouvir é porque você reforça em mim a esperança de que nós temos um caminho que pode ser trilhado e a gente pode conquistar essa sociedade que seja mais justa, né? Que dê mais oportunidade a todas e todos, né? Que seja acolhedora, solidária. Então, assim, te ouvir é bálsamo para os meus ouvidos. Não, E assim, te agradecer imensamente, dizer que foi um prazer. não tem que agradecer nada, não. Eu estou feliz de estar aqui com você, tenho acompanhado a sua campanha através das redes, e para mim puxa vida, eu que me encho de esperança, eu que não tenho mais a coragem, a ousadia de ser candidato como você poder estar aqui junto e de alguma forma contribuir com esse processo educativo, que eu sei que você tem prioridade, para mim é muito legal. Obrigado pelo convite. Maravilha. Obrigada. Seu calor você não aguenta. Vote 50-050. Pelo verde que nos alimenta. Vote 50-050. Pela mata que nos sustenta. Vote 50-050.